Pessoal, então o que é importante observar na teoria do conhecimento do Platão, que é imprescindível, né? A filosofia do Platão tem uma série de implicações políticas, éticas, etc. Mas o que é fundamental em termos de teoria do conhecimento é realmente não se deixar enganar pelas sombras, né? Digamos assim. Em que sentido? Né? Digamos assim, a postura epistemológica correta, né? Do ponto de vista da filosofia do Platão, que nós deveríamos assumir, né, com relação, por exemplo, ao conhecimento sensível, às representações sensíveis, é a seguinte: tomar o mundo sensível, né, portanto, tomar o conhecimento sensível como sombra de um mundo que é superior. Portanto, transitar de um mundo a outro. Né? Então, nada de separar as coisas nesse sentido, nada de cortar as coisas, aliás, como os piratas gostam de fazer. Nada disso. Né? No caso da teoria do Platão, você tem, de fato, uma articulação entre duas dimensões do mesmo mundo. Então, aí a gente tem que começar a cuidar exatamente aí. Porque não se tratam de dois mundos. Então, por exemplo, esqueça essa conversa de que Platão separa um mundo superior de um mundo inferior, separa o corpo da alma. Né? Não tem nada disso na filosofia do Platão. Né? Claro, você tem uma certa limitação do ponto de vista da linguagem de expressar qual é a relação exata entre o devir e o mundo das ideias, entre o conhecimento sensível e o conhecimento racional, entre o corpo e a alma. Porque o Platão, eventualmente, se refere a isso dizendo que se trata de uma relação de participação. Lembro aqui da relação da sombra com o seu objeto. A sombra está ligada ao seu objeto. Ela não existe separadamente do objeto. De alguma maneira, ela participa da natureza do seu objeto. Por isso, ela é sombra daquele objeto. Então, a relação é de participação. Né? E, claro, é uma relação variável, caso a caso. Né? Então, não dá para explicitar exatamente qual é a relação em todos os casos, porque vai variar de caso a caso. Então, na verdade, se nós atentarmos um pouco, toda a filosofia no Platão é uma espécie de... Toda a teoria do conhecimento do Platão, na verdade, é uma espécie de preparação para a posse da verdade. Por que preparação para a posse da verdade e não a própria explicitação da posse da verdade? Né? Veja só, nós dizíamos no início dessa discussão sobre Platão o seguinte: pode acontecer que, não sabendo o que é verdade, né, não estando devidamente capacitados para reconhecer o que é verdade, a gente cruze com ela e não a veja, portanto não dê valor àquilo que é a verdade. Né? Então, fundamentalmente, a teoria do conhecimento do Platão é uma preparação das almas, e ele usa esse termo, né, uma preparação das almas para chegar à posse do mundo das ideias, né, à posse do conhecimento verdadeiro. Porque que já não é, então, portanto, a própria exposição da verdade. Né? Em nenhum diálogo do Platão, daqui a pouco eu vou tratar dessa questão, porque o diálogo, em nenhum dos diálogos do Platão está lá escrito assim: olha, a ideia do bem é isto, né? Ou a justiça é exatamente isso. Não, há uma série de opiniões, né, sobre o que são esses conceitos, né, sobre a verdade acerca desse conhecimento, sobre o bem, sobre a justiça, sobre a verdade, né, que vão sendo criticados pelo interlocutor nos diálogos, que é o Sócrates, que encarna, né, em geral, a figura do filósofo. O filósofo é aquele que já, no sentido platônico do termo, é aquele que já está de posse do mundo das ideias, já passou por essa experiência, sabe o que é verdade, e mantém o diálogo com os seus interlocutores. Para quê? Para preparar esses interlocutores para dar um passo adiante numa espécie de, digamos assim, escala ou escada ascendente em direção ao mundo das ideias. Então, toda a filosofia do Platão, na verdade, ela é uma espécie de preparação dessas almas que não se encontram adequadamente dispostas, né, para a contemplação do mundo das ideias, para a posse do mundo das ideias, para que elas possam ir passo a passo, eliminando as suas opiniões falsas, as suas opiniões incorretas sobre as coisas, né, até se capacitarem para chegar à posse da verdade definitiva. Então, olha só, se nós temos uma relação, né, entre o mundo das ideias e o devir, que é uma relação de participação, essa relação descrita, né, pela imagem da sombra, o que nós estamos fazendo, o que o Platão faz nos seus diálogos, é preparar essa alma para estar em condições de dar um passo adiante. Portanto, abandonar suas opiniões mais sensíveis
e adotar opiniões mais racionais. Então, a escala ascendente vai do sensível para o racional, ou se vocês preferirem, né, a escala ascendente vai das representações sensíveis até as representações racionais, articulando os dois planos do nosso problema, do problema das representações. Só observem que essa articulação não se dá por uma espécie de dedução lógica, quer dizer, não é juntando os elementos lógicos do conhecimento sensível que eu vou chegar à posse do conhecimento racional, do conhecimento verdadeiro, né? Como é que eu faço essa transição? Essa transição envolve uma espécie de amadurecimento gradual das almas para abandonarem suas opiniões sensíveis ou ligadas ao dever, ligadas ao mundo sensível, e adotar opiniões que no entendimento do Platão são superiores, quer dizer, que estão mais próximas do conhecimento racional puro, né? Então, Platão tanto assimila, digamos assim, a crítica do Heráclito à transitoriedade, ao caráter transitório do mundo, quanto assimila a crítica do Zenão e do Parmênides à evidência sensível, né? Defendendo que o conhecimento racional de fato é um conhecimento superior. Mas a função aqui, no pensamento do Platão, na teoria do conhecimento do Platão, a função epistemológica básica não é de negar a evidência sensível, mas é de dar à evidência sensível um peso epistemológico. O que significa isso? A recordação do mundo das ideias, e isso é essencial para se entender Platão, né? A recordação do mundo das ideias só pode começar diante de uma representação sensível, né? Não há recordação do mundo das ideias que não parta daquilo que é imediato para nós. O que é imediato para nós? Conhecimento sensível. Estamos aqui nesse mundo, no mundo dever, temos um corpo. É a partir daí que nós alavancamos o conhecimento verdadeiro. Não se trata, portanto, então, de, como algumas interpretações cristãs do Platão tendem a fazer, né, de martirizar o corpo, de negar o corpo. Não se trata disso, negar a nossa experiência de estar nesse mundo. Não se trata de negar em nenhuma medida. Pelo contrário, né? Se trata de assumir que esse é o ponto inicial, mas um estágio inicial, um degrau inicial, e a partir daí, então, né, alavancar um conhecimento sempre superior. Por isso que o texto do Platão, né, a sua exposição, é sempre um diálogo com outras opiniões, porque o fundamental aí não é expor a verdade. A verdade exposta a todo mundo pode atingir um, não vai atingir o outro, não vai atingir um outro ainda. Por quê? Porque essas pessoas, essas almas, na linguagem platônica, elas não estão preparadas para reconhecer a verdade, nem se encontrassem com ela na esquina, pelos bares da vida, né? Então é necessário, basicamente, a preparação dessa alma, que vai deixando de ser influenciada gradualmente por representações sensíveis e passa a ser influenciada grandemente, cada vez mais, por representações racionais. Ou seja, uma alma que vai, na linguagem do Platão, alçando voo em direção ao mundo racional, né? Então, isso que é essencial na filosofia do Platão. Então, repito, né? Não assumam cortes na filosofia do Platão. Não há dualismos na filosofia do Platão, né? Não há dois mundos, não há uma distinção entre corpo e alma. Há uma distinção, corpo e alma, como sombra, né, e objeto verdadeiro. A alma é o objeto verdadeiro, a sombra é o corpo. Mas não há um corte, não há uma ruptura entre essas duas coisas, de tal maneira que elas tenham existência autônoma. O dever não tem existência autônoma. Por que ele não tem existência autônoma? Porque ele é o dever, ele não é uma coisa. Ele é algo mutável. Ele é um dever ser, uma coisa que se torna permanentemente outra, né? Um dever, um estado de transformação não é uma coisa que você possa dizer, olha, esse estado de transformação se opõe à coisa. O estado de transformação não é uma coisa, então não pode se opor a nada, né? Só há um mundo, né? Só há a alma com o seu corpo, né? Agora, a experiência do corpo é variável. Eu posso tomar o corpo e o devir como uma coisa opaca, como se ele fosse a expressão de todo o conhecimento, né? E isso é equivocado do ponto de vista do Platão. Se eu tomo o devir como sendo o conhecimento todo, ele se torna opaco para mim. Ele deixa de ser uma sombra. Ele ocupa o lugar do objeto, né? Mas a sua natureza é de sombra. Então, quando eu tento tomar esse conhecimento como verdadeiro, ele se dissolve. Ele se dissolve e, digamos assim, ele enuncia um conhecimento superior, a necessidade de um conhecimento superior. E é por aí que a alma caminha no sentido platônico, é por aí que se estabelece uma teoria do conhecimento em Platão, em direção a níveis superiores de conhecimento, né? Então, cuidado aí, porque a relação entre representações sensíveis e representações universais não se dá por uma espécie de
justaposição ou uma montagem de pequenas informações que vão dar uma informação universal. Não, no sentido platônico. É uma relação difícil de ser descrita porque é uma relação de participação, mas também fácil de ser entendida, porque se trata daquela relação que existe entre a sombra e o objeto verdadeiro. Ok? Então isso que é básico na filosofia do Platão. Né? Não há dualismos, há uma articulação perfeita entre o plano sensível e o plano racional, entre representações sensíveis e representações racionais, entre corpo e alma. Não há dualismos na filosofia do Platão. Ok? 15 homens na arca de um defunto e uma garrafa de rum. Ho, 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 ho.